Santos da Gente, com Thelma de Souza. Toda semana, um novo programa. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Santos da Gente. De novo aqui com a nossa vereadora Thelma de Souza. Thelma, é a maior crise da saúde dos últimos 100 anos e cai mais um ministro da Saúde. Olá, pessoal. Bom, vamos falar agora sobre a maior crise da saúde nos últimos anos. Eu espero que você esteja nos ouvindo e que você esteja muito bem junto com a sua família. Olha, eu tenho certeza que você sabe que essa situação no Brasil é muito grave. No mundo todo, só o Brasil, no meio da pandemia do Covid-19, está trocando ministros com interferências diretas do presidente da República em questões que ele não conhece, porque ele não é médico, não estudou para isso. Nem o presidente Trump, ídolo do presidente do Brasil, do Bolsonaro, tem sido tão intransigente contra a ciência e contra a medicina quanto o presidente do Brasil. Olha, eu fui prefeita de Santos e construía na cidade, como todos sabem, um sistema de saúde que se tornou referência mundial. E na época a gente inclusive enfrentou e venceu a epidemia da AIDS. E a Secretaria de Saúde foi chefiada o tempo todo pelo doutor Davi Capistrano, que só saiu da pasta para disputar minha sucessão, garantiu isso. A estabilidade e a continuidade foram fundamentais para o sucesso da nossa gestão. É como se diz, não dá para trocar a roda do carro com o carro andando, sabe como é que é? Até pode, mas é extremamente difícil e quase que impossível. Bom, nós estamos diante da realidade de 14 mil brasileiros mortos, até hoje. A situação é muitíssimo grave. Precisamos unir o país em torno dessa luta e não ficar na guerra pseudo-ideológica que só interessa o despreparo do presidente na sua eterna disputa política e na sua pequenez e no seu caráter também diminuído perante o que o país precisa. E pior, por interferência em seu trabalho. A gente vai ouvir agora o Dr. Benjamin Rodrigues, que esteve naquela equipe e também foi secretário de saúde em vários municípios. E pode comentar sobre essa crise na gestão do Ministério e como essa instabilidade afeta o combate ao coronavírus. Olá, sou Benjamin Rodrigues, médico, ginecologista, ex-secretário de saúde de Ribeirão Pires, Guarujá e Cubatão. Quero falar aqui no blog, no podcast da Thelma, sobre esse fato que acontece hoje, da demissão do segundo ministro da Saúde, terceiro ministro do governo, em menos de um mês. Já é grave a saída de um ministro da Saúde, pior ainda, no meio de uma pandemia, com o agravante de que nós estamos no olho do furacão. Todos os indicadores mostram que nós devemos atingir a pior fase da pandemia no Brasil entre 1 e 3 semanas. Não dá para desestabilizar assim o Ministério da Saúde. Para pior dos motivos, parece que a interferência do presidente da República, que não é profissional da saúde, que não tem nenhuma expertise nesse setor e pior, não apresenta um único trabalho que comprove a sua necessidade, a sua obsessão pelo uso da cloroquina. Todos nós gostaríamos muito que a cloroquina, o hidróxido de cloroquina, fosse a panaceia para essa pandemia, mas infelizmente não foi provado até agora. Pior ainda, todos nós sabemos que a cloroquina apresenta graves efeitos colaterais, como a arritmia cardíaca, o que pode levar à morte. Utilizar essa substância sem respaldo científico, de maneira discriminatória ou aleatória, pode colocar a gente num grande risco. Um risco de o Brasil ter mais mortes do que as necessárias, do que as causadas por essa pandemia. Parece que o presidente da República quer desestabilizar o próprio presidente da República. Pena que nós pagaremos o preço por isso, nós enquanto povo. Doutor, e a situação aqui na nossa região?
Quais os riscos do afrouxamento do isolamento social, especialmente em Santos, cujos índices estagnaram em cerca de 46%, muito abaixo das metas? Nós temos, tanto em São Paulo como na cidade de Santos, uma clareza da necessidade do lockdown iminente, da tentativa de fazer cientificamente o combate e o enfrentamento à pandemia. Um Ministério da Saúde manipulado pelo presidente pode atrapalhar em muitas secretarias, tanto estadual quanto municipal, através do não repasse dos recursos orçamentários. Essa pandemia precisa de dinheiro para ser enfrentada, tanto com investimentos na saúde, quanto principalmente investimentos na saúde alimentar do nosso povo. Não podemos deixar um povo isolado, sem recursos econômicos para se alimentar, para pagar sua água, luz e esgoto. O Ministério da Saúde pode ser usado indevidamente por uma pressão absurda em cima dos secretários de saúde. Tomara que não aconteça. Thelma, você apresentou uma proposta muito interessante esta semana, o Disque Covid-19 com triagem domiciliar. Essa iniciativa foi implantada com sucesso em outros locais e países, como Portugal. E fomos até procurar uma santista que está lá há alguns anos, a Márcia Rocha, e que vai contar um pouco como o serviço funcionava, para depois você comentar para a gente. Olá, me chamo Márcia Rocha, eu moro em Lisboa, Portugal, há 16 meses. E o que eu tenho notado aqui em termos de evolução nos tratamentos e nos atendimentos da saúde pública, em se tratando de coronavírus, é que eles migraram do teleatendimento, que já era feito, consultas por teleatendimento, para a videoconferência. O médico pode acessar o cadastro do paciente, que ele tem um número nacional, e fazer o acompanhamento da evolução do quadro do paciente, ou solicitar exames, caso seja necessário, Então, outra coisa, as pessoas que têm sintomas leves podem pedir o atendimento domiciliar, onde a equipa irá até lá toda paramentada e fazer a coleta do exame do sangue, para detectar se a pessoa realmente tem o vírus e orientar sobre os procedimentos na própria casa. Acredito que seja também uma alternativa eficiente. É isso. Obrigada. Olha, eu quero pegar um exemplo de Portugal. Não é, por exemplo, fortuito, não é um exemplo secundário, mas, pelo contrário, não é por acaso que Portugal apresentou bons resultados contra o coronavírus. E agora, nos dias que estamos vivendo, Portugal já decretou o fim do estado de emergência e o fim do isolamento social. Eu propus à Prefeitura a criação de um serviço de atendimento telefônico para casos suspeitos de doença. Como é que seria isso? A pessoa liga, informa que está com os sintomas. Se necessário, de acordo com os sintomas, a Secretaria de Saúde manda uma equipe de saúde da família com medidor de temperatura e oxímetro. Assim Portugal fez e deu muito certo. E nos casos mais sérios, a Prefeitura de Santos, a hipótese que eu estou levantando, encaminha a pessoa para o hospital. É simples e eficaz e dá para fazer com rapidez. É necessário otimizar a forma de atendimento, gente? Enfrentar o coronavírus de uma forma eficiente, com ampliação dos cuidados, para o bem de todos. O atendimento telefônico permitirá a realização da triagem na casa das pessoas, o que é ainda muito melhor. Assim, nós evitamos que elas se dirijam aos hospitais sem necessidade. Nós precisamos aprender e mais, copiar aquilo que vem dando certo no mundo inteiro, porque nós estamos lidando com as nossas vidas, não é verdade? Bom, nosso programa chegou ao fim. Agradeço a você que nos ouviu até aqui e até semana que vem. Eu agradeço você que esteve com a gente até agora. Um beijo e até o próximo programa. Beijo. Você ouviu o podcast Santos da Gente.